Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre questionário de avaliação de risco de seguro de automóvel. Alguns cuidados que você tem que tomar na hora de você preencher as perguntas que o corretor te faz e lá na frente isso pode dar problema. Ontem eu estava lá num espaço de negócios conversando com outros colegas, corretores, e a gente estava falando algumas coisas e uma menina lá deu um exemplo que aconteceu com o segurado dela. A história é o seguinte: o cliente comprou um veículo e na hora de preencher o questionário lá de avaliação de risco, ele informou que tinha garagem na residência dele. Ok, tudo bem, o seguro foi feito e passou um tempo, ele parou o carro na frente da casa dele, tá? Não guardou na garagem, parou na frente da casa dele e foi tomar banho para sair, para fazer alguma coisa. Quando voltou, roubaram o carro não estava lá, foi um furto, tá? Nesse caso ele pediu uma indenização para a seguradora e a seguradora não pagou. Então a gente fica assim, meu Deus, como? Por que não pagou se foi roubado, né? Isso por que a seguradora teve a negativa? Porque no questionário de avaliação de risco ele colocou que tinha garagem na residência. E aí a pergunta que a seguradora fez foi o seguinte: senhor cliente, por que você não guardou o carro dentro da garagem na hora de entrar em casa? E aí fica aquela pergunta, fica aquele grilinho tocando, né? Cri, cri, cri. Não guardou. Botou na frente de casa, foi tomar banho, se arrumar, voltou, roubaram o carro e perdeu a indenização. E pagou o seguro, tá? Então isso por quê? Porque ele informou no questionário que tinha garagem e não colocou na garagem. Ponto. Então assim, existem várias outras situações que vão acontecendo ao longo do ano que você precisa estar muito esperto para que você não perca a tua indenização, tá? Então, por exemplo, você comprou o carro, tá? Fez o seguro e tá andando com o carro e fez lá o questionário dizendo que só você dirige o carro. Beleza, tranquilo, ótimo. Só que de um tempo depois, 6 meses depois, você arrumou uma pessoa, você casou, você tem uma pessoa na sua vida, onde essa pessoa está morando com você e aí essa pessoa decide fazer Uber, né? Pegar o carro para poder colocar na Uber, para dirigir por transporte de aplicativo. Então, pega o carro, faz o cadastro e vai dirigir. Nesse caso, acontecendo um sinistro, também não tem cobertura. Por quê? Por que não tem cobertura? Porque na hora de contratar o serviço, né, o seguro, aliás, informou-se que não usaria o carro para fazer transporte. E depois de um tempo, passou a fazer transporte por aplicativo. Então, esse tipo de coisa tem que informar para o corretor. Tem que informar para a seguradora, né, através do seu corretor. Então, essas situações e outras mais que acontecerão ou aconteceram já na sua apólice, alguma mudança que aconteceu, fique esperto, consulta seu corretor, conversa com ele, tá? Essas dicas que eu estou dando, elas valem somente para seguros, tá? De seguradora, não seguros, não proteção veicular e também não é para proteção associações e tudo mais, porque eles têm uma regra diferente lá e tal, e não são considerados seguros, tá? Então são proteções. Então assim, qualquer mudança que tiver, informa seu corretor, né? Botou mais uma pessoa para dirigir, mudou de endereço, colocou kit gás, qualquer alteração no veículo, não ia trabalhar. Aconteceu uma outra situação também, um cliente, não comigo, mas com outro colega, que ele informou para a seguradora que não ia trabalhar com o carro, que não usava o veículo para trabalhar, tá? Ele não usava o veículo para ir ao seu trabalho. Só que em determinado tempo ele mudou de trabalho e aí ele passou, o novo trabalho dele tinha garagem, e ele passou a ir de carro para o trabalho. Não informou a seguradora, não informou o corretor.
O que aconteceu? Houve um sinistro, roubaram o carro dele. E nesse roubo foi constatado que ele usava o veículo para ir ao trabalho. Ou seja, em desacordo com a primeira proposta que ele colocou, que foi dizendo que não usava o carro para ir trabalhar. Então, nesse caso também, a seguradora negou o pagamento de indenização e o cliente ficou sem indenização. Então, hoje o vídeo é para falar sobre esses cuidados. Qualquer dúvida que você tenha, procura orientação profissional, tá bom? Se a tua apólice aí está em desacordo, se você ainda não lembra do que foi contratado lá atrás, é bom procurar o corretor e conversar com ele para ver o que foi de fato contratado e quais são os riscos e garantias que você tem, tá bom? A seguradora tem as suas obrigações e o cliente também tem as suas obrigações. Ambas as partes têm obrigações. Então, fica essa dica para você poder ficar esperto e não ter prejuízos com seguros. Valeu? Fernando Tadeu, um abraço, a Classe Alta Corretora de Seguros. Tamo junto.